Mas a população em geral culpava os religiosos por tão grande calamidade. Tudo isso tem acontecido unicamente por causa dos crentes. Sim, é isso mesmo. Esta praga tem vindo sobre nós unicamente por causa dele. Vamos até a igreja e vejamos o que podem eles nos explicar. E a explicação dos que ficaram foi simples, triste e com poucas palavras. O tempo da graça terminou. Mas algumas palavras e no culto iniciou-se a confusão, bem como em todas as reuniões realizadas para tais esclarecimentos. Alguns, levantando-se, começavam a culpar o pregador. A culpa é sua! Muitos não subiram porque você nunca esclareceu como deveria fazer, anunciando que a vinda de Jesus estava perto. Nunca esclareceu que devíamos ter um coração purificado e cheio do Espírito Santo. E que sempre deveríamos estar retos diante de Deus e também dos homens. Agora eu sei o que foi que me impediu de ir de encontro a Jesus. Foram justamente as mínimas coisas que eu julgava ter importância e que não me impediriam de ir ao céu. E eis que aqui estou. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me! Ajuda-me! Calem a boca. Eu fiz o meu dever. Fiz o meu dever e fiz mais ainda. Uns gritavam de raiva e horror, outros choravam e clamavam. Era inútil. A porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor, que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores e o desprezo com que receberam esses convites. Muitos que eram chamados de crentes, agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas e frases costumeiras. Alguns iam às igrejas apenas para acompanhar amigos. Outros, porque gostavam de cantar no coro, tocar instrumentos e outros interesses, sem possuírem o verdadeiro desejo de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não eram nascidos de novo, nem tinham o selo da promessa, nem adoção de filhos. Não tinham, portanto, direitos sobre a herança. Para certas pessoas, a igreja era simplesmente uma sociedade, um local para passarem as horas vagas. Mas agora estes mesmos clamaram: Senhor, abre-nos a porta. Para espanto e preocupação maior, surgem os rumores de que a Terceira Guerra Mundial está prestes a ser iniciada. As relações entre Oriente e Ocidente foram cortadas. Dos regimes que pertencem ao bloco comunista, anuncia-se que foram proibidas toda e qualquer reunião evangélica. Estavam, pois, já reconhecendo que a perturbação existente e a desordem geral, os culpados eram os crentes. Para maior confusão, é anunciado que está em vigor a pena capital para todo aquele que pronunciar o nome de Jesus. Então é chegada a hora de varrer sobre a terra a praga chamada cristianismo. Morte certa também, para os que guardam em sua casa alguma coisa que faça lembrar de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Nos países democráticos, demorou um pouco para que seguissem o exemplo comunista. A maioria descrente, tanto da população como nas camadas governamentais, exigiram aquelas medidas, procurando assim garantir o povo da perturbação nesse sentido. Foi, pois, aprovado em todos os cantos da terra a mesma lei, ou seja, morte para os chamados crentes. Bastará pronunciar o nome de Jesus para sofrer a pena capital.
E com estes acontecimentos, inicia-se a época mais terrível da história humana. Uma grande parte dos crentes que ficaram, continuando a clamar o nome do Senhor Jesus e não obedecendo às autoridades, foram presos e julgados ditatorialmente. Só escapariam se aceitassem as condições impostas pelas autoridades. Se vocês maldizerem o nome de Jesus, negando-o, então salvarão suas vidas e a vida daqueles a quem amam. Para a perplexidade das autoridades, milhares ficaram firmes no propósito de testificarem que eram de Jesus e não o negariam, qualquer que fosse o resultado. Agora, Satanás estava demonstrando que verdadeiramente estava agindo sobre a face da terra. Ai dos que habitam sobre a terra. Uma parte grande desses novos crentes não resistiram às ameaças e aflições. Negaram a fé. Negaram o Cristo. O mundo inteiro está no maligno. Todo o mundo jaz no maligno. As nações chegaram neste momento a ter uma só ideia e a colocá-la em prática. Exterminar com o cristianismo e extingui-lo para sempre. O príncipe deste mundo toma poder completo. E filhos acusando seus pais, entregando-os para morrerem. E assim a Escritura, segundo São Lucas 21:16, se cumpriu quando diz: E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E por todos sereis aborrecidos por amor do meu nome. Faltam palavras para as demais cenas horrendas que se desenrolaram, mas no livro do Apocalipse, Deus revelou os ais e as pragas que hão de vir. E o clamor destes infelizes continuava, segundo São Mateus 24:22. Senhor, Senhor, venha abreviar estes dias. E assim termina a descrição da revelação que a mim veio quando me encontrava no dia 11 de dezembro de 1952 em Bergen, na Noruega. Ao irmão em Cristo, ao amigo, lembro: prepara-te para o encontro com Deus, para que não aconteça de seres deixado quando o Senhor vier buscar a sua igreja. A noiva hoje mesmo procura a face do Todo-Poderoso e pede, com o coração quebrantado e contrito, que a graça e a luz te sejam concedidas pelo Espírito Santo. Amigo, enquanto estamos no dia chamado hoje, a oportunidade de aceitares as grandes verdades e obedecê-las. Ainda hoje, irmão, pode ser selado junto com os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Aguarda. Ele virá num abrir e fechar de olhos, arrebatar a sua igreja. Cuidado. Esta é a grande verdade. A última trombeta soará. Esta foi a revelação recebida por um servo de Deus, Olaf Rode, sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Seu tradutor é o virtuoso missionário Erik Alder Peterson, que lembra a todos esta seguinte advertência autêntica:
A vinda de Jesus está próxima. E como vai ser quando ele vier e os dias que se seguem? Podemos relembrar nestas poucas cenas que ouvimos, com todas as ocorrências, que milhares sejam despertados e se preparem para o grande dia da última trombeta. É o que eu desejo de coração.